Oi, oi, eu sou a Débora Catarante e hoje eu vim falar da Falência de Júlia Lopes de Almeida, uma das obras que está na lista da FUVEST. A Júlia, já em 1901, possui ideias feministas. Ela lutava em prol do feminismo, inclusive foi uma das fundadoras da Academia de Letras Brasileiras, mas não pôde assumir uma cadeira por ser mulher, cedendo lugar ao seu marido, o escritor português Filinto Almeida. A Júlia possui ideias muito à frente de seu tempo. O livro conta a história de uma família burguesa instaurada na base do comércio do café entre os anos de 1891 e 1893, no período republicano recém-saído das abas do Império. Para analisar a obra, nós devemos lembrar que Júlia era uma escritora realista, naturalista, e falando um pouco sobre o realismo. Então, o realismo ele vem para se opor ao romantismo, à idealização da mulher. Ele também traz a ciência como uma de suas bases, o que a gente não tinha no romantismo. Ou seja, um olhar realista e objetivo sobre as vivências humanas. Como nas obras do realismo a gente tem muita crítica social, as relações humanas sendo trazidas como prioridade, aqui não seria diferente. Outro tema muito abordado no realismo e que vai ser o tema central de A Falência é o adultério, principalmente o adultério praticado pelas mulheres. A Falência é a história da família de Francisco Teodoro, um burguês recém-ascendido à burguesia. Então, ele é um burguês que trabalhou para chegar onde ele está, diferente de seus filhos, que já nasceram burgueses e vão ter ali uma vida e uma visão sobre a vida bem diferente da do pai. Porém, um golpe de azar vai levar essa família à falência. Um dos temas mais retratados no realismo é o adultério, e a Júlia vai trazer o adultério como um dos temas centrais de sua narrativa, que difere do romantismo, né? No romantismo a gente tem a mulher idealizada, que cuida da família, que cuida dos filhos, que nunca reclama, devota a Deus. As mulheres românticas, elas eram muito relacionadas à Virgem Maria. E quando a mulher se diferenciava disso, o final era sempre trágico, que é o que a gente tem em Lucila, do José de Alencar. Uma mulher que é uma mulher da vida durante a história, no fim ela consegue um casamento, uma casa, um filho, mas no romantismo uma mulher que não segue esses padrões religiosos jamais poderia ter um final feliz. E a Júlia vai criticar bastante essa questão romântica aqui. O fato do realismo exaltar a ciência faz com que ele traga as relações humanas de uma maneira muito realista. Ou seja, o ser humano como ele é, com instintos e necessidades físicas. Outra coisa bem interessante é que a mulher romântica não possuía tédio, a mulher não tinha mulher romântica entediada. Aqui, já no realismo, a gente vai ter muitas mulheres entediadas, principalmente as mulheres burguesas. Isso porque os filhos sempre tinham seus tutores, a casa era cheia de empregados e basicamente a mulher burguesa não tinha muito o que fazer além de ler romance. E é aí que o adultério se torna uma coisa muito frequente entre as mulheres burguesas. Não tinha nada para fazer o dia inteiro. O marido trabalhando, os filhos com tutores, as empregadas cuidando da casa. Não sobrava muito para as mulheres burguesas. A Júlia tinha suas lutas em prol das mulheres e o seu romance é considerado um clássico feminista. Então a gente vê em 1901 a Júlia já estava falando sobre lutas femininas no Brasil. Então a Júlia traz esse adultério não só para relatar essa questão do instinto do ser humano, né, da exaltação científica, mas sim para criticar a sociedade perante os adultérios, como a sociedade se impunha em relação aos adultérios das mulheres e dos maridos. Então aqui nós vamos ter a Camila, que é a mulher do Teodoro, e ela vai ter um caso com o Dr. Gervásio, que além de médico é o tutor da sua filha do meio, a Ruth. A Ruth é influenciada a estudar, então a treinar seu violino, a se dedicar a estudos, o que a gente não tinha. A mulher romântica, ela deveria casar, cuidar dos maridos, ser uma boa mãe. Então aqui também a gente já tem essa quebra entre a mulher, a preparação de uma mulher romântica e de uma mulher realista. Pra gente ver esse primeiro levante do feminismo e essa oposição que Júlia faz ao romantismo, vamos ler um trecho em que Camila ganha um romance de seu amante, o Dr. Gervásio. Então o Dr. Gervásio diz:
Já trata-se de um amor um pouco parecido com o nosso. E ela responde: então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo. Como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros, tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas. E desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas. Por quê? Porque nos romances, as mulheres adúlteras tinham o fim dessas mulheres, eram a morte. Outro trecho que mostra essa injustiça delatada por Camila é um trecho em que Teodoro conversa com um amigo sobre o seu primogênito, o Mário. O Mário é um rapaz que não gosta de trabalhar, só gosta de gastar dinheiro e de ter casos por aí. Ser amante de uma mulher bonita e cobiçada não é coisa que fique mal a um homem. Por ela, sim. Devia ter cuidado e mistério. Então, nesse trecho, a gente vê que para um homem ter um caso, com uma mulher bonita, principalmente, é motivo de se vangloriar, de sair contando por aí. Mas a mulher não, ela deve se preservar. Ele diz, ó, deve ter cuidados e mistério. A mulher não, a mulher tem que ser pura. A mulher não pode sair falando, mesmo sendo solteiros, tá? Porque aqui o caso do Mário... os dois são solteiros. A gente tá falando de uma época em que não tinha esse negócio de namoro, né? Um namoro assim de dormir juntos e tudo mais, sem que fosse casamento, né? Então é daí que vem esse cuidado que a mulher deve ter. Outro trecho também é quando o Mário confronta a mãe sobre o caso. Então ele descobre do caso, ele não gosta do Dr. Gervásio, ele já sabe. E aí a mãe vai confrontá-lo a pedido de Teodoro sobre o caso que ele tem com a tal francesa, que é a mulher bonita, que ele dorme, passa as noites, enfim. Quando ela vai fazer essa cobrança, porque o pai pediu, ele rebate dizendo: você tem um caso, amada. Então Camila diz o seguinte trecho: quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres, amado outros corpos? E aí estava como dele só se dizia bem. Então, quando o Mário ele vai confrontar a Camila, ele fala: ai, porque o meu pai é do bem, ele não merece isso. Mas a Camila tem um caso. Quantos corpos o marido dela já dormiu, quantas mulheres ele já beijou, mas mesmo assim ele é, como ela mesma diz, só se dizia bem. O pai é maravilhoso e a mãe não. Outra crítica que a Júlia faz aqui é que os homens não são absolvidos socialmente só quando cometem adultérios, mas também quando cometem feminicídio. Nós temos dois personagens aqui no livro que não fazem parte da família da Camila. Então, é um marinheiro e sua irmã. A mãe foi assassinada quando eles ainda eram muito jovens pelo pai por ela ser adúltera. E eles estão tendo ali uma conversa porque a madrasta tá doente. E o irmão pergunta para a irmã, né, por que ela não tem um amor de mãe pela madrasta. E aí ela acaba dizendo que não consegue perdoar o pai, não lhe perdoou. E o filho diz: nem eu, mas a sociedade absolveu. Ou seja, desde que tenha sido cometido pelo homem, nem o assassinato importa. O que a gente tem até hoje, né? Júlia falou disso no século XX, no início do século XX, e a gente tem aí casos como o do goleiro Bruno para mostrar que até hoje. Outro traço bem forte do realismo e que a Júlia também traz aqui é a crítica à religião. Então a tia de Camila, uma devota, está dizendo que ela não é religiosa o suficiente. E aí questionam, mas ela vai à igreja. E a tia diz o seguinte: ora, a missa hoje em dia é mais um dever de sociedade que um preceito de religião. Camila só vai à igreja para se mostrar, basta ver como ela se enfeita. Então é aqui nesse momento que a igreja é vista como um lugar para desfilar, um lugar para você ir muito bem arrumada, a família ir muito bem arrumada. Então mostrar que você cumpre o seu papel social e reafirmar o seu lugar na sociedade. Então, qual lugar você ocupa? Depois, já para o final do livro, é quando a falência de fato acontece. Então, o Teodoro, por uma ganância, vai acabar investindo em um negócio nada confiável e perde toda a fortuna. O Mário vai casar com uma mulher, a Paquita, que é uma mulher poderosa, rica, e a Júlia faz uma crítica muito legal com o Mário, que é colocar ele numa posição que as mulheres românticas eram vistas. Então, ele é preguiçoso, ele não se importa com os negócios do pai, ele não quer trabalhar.
E quando ele casa com a Paquita, ela é uma mulher de negócios, uma mulher forte. Então, em diversos momentos, ela vai dizer coisas pra ele como: ai, pega as malas que eu estou falando de negócios. O personagem do Mário, ele serve mesmo como uma sátira, né, do homem burguês, porque é um primogênito do burguês, né? Geralmente o pai sonha em ter um filho homem para seguir os seus negócios, e na verdade quem realmente é a esperança da família é a Ruth, a filha do meio, uma mulher e não primogênita. Devido ao seu fracasso como burguês, porque o Teodoro ele reafirma o tempo todo que ele lutou, que ele suou, que ele trabalhou, ele suicida-se, deixa sua família sem nada e sem um homem. O Mário volta, ele mora em outro país com a Paquita, na Europa. Ele volta e fala pra mãe sair distribuindo as meninas, já que ela não pode criar. Então, ela tem o Mário, a Ruth, que é a filha do meio, e as duas gêmeas mais novas. Então, ele diz assim: dê a Ruth pra mim e Paquita, as gêmeas para minha cunhada, enfim, e case com o Dr. Gervásio. E ela fica muito irritada com o filho, de querer tirar a única coisa que sobrou dela, da família dela, que são as meninas. Ela fica muito, muito irritada, mas gosta da ideia de casar com o Dr. Gervásio. Então ela faz a proposta a ele, e ela também vê nisso uma forma de conseguir ficar com suas filhas, e ele conta para ela que, na verdade, ele é casado. Então a Camila tem um amante mentiroso, um marido suicida e um filho covarde. Por quê? Porque tudo que o filho dela faz é porque a Paquita disse, é porque a Paquita quer, é porque a Paquita acha melhor, que é a esposa. Então, o que a Júlia faz? Ela coloca esses 3 homens em posições que até então eram relacionadas às mulheres. Então, ela coloca esses homens como os fracassos. E isso vai dar uma força pra Júlia. O que ela vai fazer? Ela vai se unir com outras mulheres, vai pegar as filhas dela de volta, e elas vão conseguir sozinhas, trabalhando, unidas, se reerguer. E no final do romance, a Júlia, uma adúltera, não tem o final romântico, que seria a morte, muito pelo contrário. Ela tem um final onde ela se sente autossuficiente, percebendo que ela não precisa de homem nenhum. Muito pelo contrário, ela só precisa das filhas e do apoio de outras mulheres. O livro discute outras questões, como a sobrecarga que a mulher carrega, porque até então, no romantismo, era ser divina, uma mulher que conseguia fazer tudo. E aqui a gente vai ter uma personagem que ela chega a chorar, porque ela tá cansada, ela não aguenta, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer tudo. Também vai tratar sobre as relações de servidão, pós-escravidão. A Júlia tinha a escravidão como um de seus temas também. Bom, essa foi uma aula rápida para te ajudar a ler e a entender esta obra que vai cair nos vestibulares esse ano. Qualquer dúvida ou questionamento que você tenha, é só colocar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever, de curtir. Um beijo e até a próxima!